Senhor, nós te louvamos nesta noite, te agradecemos, ó Pai, por estar diante de ti. Senhor, por isso, ó Deus, agora quero entregar o teu servo nas tuas mãos e te pedir que o Senhor venha trabalhar, ó Deus, nesta noite. Abençoa o teu servo, ó Pai. Estenda tuas mãos de poder. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Salve o nome de Deus, da posição, para a glória da paz de São Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, porque o Senhor nos fez mudar tudo após essa peça, irmãos. Nós estávamos em dúvida, tinha 3 sermões preparados, só que nós estávamos esperando o Senhor falar nas tradições. Para a minha vontade, eu ia falar sobre amizade, mas depois, aqui sentado, expressando Deus no meu coração, um pouquinho do lado do chamado. E quando os pedras estão apresentando essa coreografia, essa peça, o Espírito Santo de Deus nos fez voltar para a nossa vocação, para o nosso chamado de salvação. E no Salmo 15 diz que o verdadeiro cidadão dos céus, né? Vamos falar sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem fala mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o reprovo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Amém? Vamos sentar glorificando e exaltando ao nome do Senhor. O salmista, ele diz ao Senhor, faz uma pergunta: quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem morará no seu santo monte? Puxa, quem poderá um dia viver no monte do Senhor Jesus com ele, desfrutando das suas bênçãos eternas, comendo da árvore da vida, e o Senhor nos fará eterno. Jesus nos revela que veremos como Ele e com Ele nos assentaremos. É o privilégio, irmãos, que o Senhor quer dar a cada um de nós. Isso aí, irmão, não é para qualquer um. Não é todos que irão morar no céu. Muitos estão aí, irmãos, perdendo tempo, sendo condenados, martirizados por Satanás. Não estão dando crédito à nossa pregação, à pregação da igreja na face da terra. Não estão, irmãos, atentos ao chamado, à voz do Senhor. Estão dando mais ouvido ao mundo do que às coisas de Deus. E o salmista aqui, ele relata, ele faz uma pergunta e ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus, ele convido pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Ele vai dando, né, algumas palavras sobre quem vai morar no céu, como a pessoa tem que se portar, qual é a procedência que eu e você teremos que ter para podermos alcançar a vitória e a salvação. Aquele que anda na sinceridade. Eu não sei quais são os seus caminhos, você não sabe qual é o meu caminho, mas tem uma pessoa que nós não podemos esconder nada da sua presença. Ele conhece a minha sinceridade, ele conhece a tua sinceridade. Ele sabe se verdadeiramente nós estamos sendo sinceros com Ele, nos nossos tratos, nas nossas finanças, no nosso dia a dia, né, qual é o nosso chamado. E o Senhor fala que temos que andar com sinceridade e praticar a justiça, irmãos. O que é você praticar a justiça? É você ser reto, é você não fazer as coisas de acordo com o que você está vendo, mas é você ver as pessoas com um olhar de misericórdia, com o olhar do Senhor. Porque se o Senhor fosse praticar a justiça com cada um de nós, irmãos, eu tenho certeza que nós não estaremos aqui. Se nós fôssemos julgados pelos nossos erros, pelos nossos atos, irmãos, nós não estaríamos mais aqui.
Aleluia. O Senhor fala que naquele grande dia Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, todas as dores, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Mas será que nós estamos preparados para isso? Será que verdadeiramente nós estamos encaixados nesse Salmo 15? Será que eu e você não estamos sendo mais nenhum Zé da Capela? Será que eu e você não estamos mais uma Maria caluniadora? Será que eu e você não estamos sendo mais um ou outro fofoqueiro que está, em vez de estar buscando o Senhor com sinceridade, procurando votar íntegro, temente ao Senhor, estamos aí falando mal dos nossos irmãos, querendo até muitas vezes, irmãos, julgar, profetizar maldições, querendo ser juízes, advogados das causas que o Senhor não nos outorgou. Mas o Senhor fala para mim e para você nessa noite: anda na sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Irmãos, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso significa que Deus se agradava dos intentos do coração de Davi. Davi, ele era um homem tão bom, ele era um homem tão reto, tão íntegro, irmãos, que as coisas que ele fazia era concernente ao povo e à obra de Deus. Davi, ele na maioria das vezes, ele não fez nada pensando em si próprio. Tudo que ele fez foi voltado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, se o Senhor fala que nós devemos falar verosmente segundo o nosso coração, é porque Deus sabe que dentro de nós há um coração levantado, há um coração contrito, há um coração adorador, há um coração de carne, há um coração que nos deu para podermos falar somente aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, para profetizar bênçãos, profetizar vitória, profetizar que o seu irmão não vai continuar dessa maneira, mas que você vai ser um ajudador dele. E quantas vezes nós levantamos as nossas vozes para falar, caluniar, e muitas vezes nós vamos se molar na sarjeta. Ao invés de sermos pescadores de alma, nós estamos matando peixe. Estamos querendo matar o peixe na brasa. E o Senhor quer que você seja resgatador de almas, pescador de homens. Vai morar no céu desse jeito? Quem quer morar no céu desse jeito? Todo mundo vai querer, mesmo errado, nós queremos morar no céu, mas não poderemos entrar nesse jeito, qualquer jeito no céu. Se eu perguntar aqui, quem quer morar no céu, todo mundo vai levantar a mão. Mas será que eu e você estamos preparados verdadeiramente para morar no céu? Será que quando o anjo vier para o livro da vida, e você e eu vamos fazer que nem eles fizeram? Olha, meu nome com certeza está aí. Olha, meu nome, se não tiver com escolha maiúscula, procura na minúscula. Vou ter que acrescentar algo. Mas meu nome está aí. Tá, porque o Senhor falou que quem fizer mais obra vai ganhar muita galardão no céu. Mas eu não quero galardão no céu, eu só entrar no céu. Meu nome está aí, mesmo que eu não tenha coroa, mesmo que eu não tenha galardão, mas eu vou entrar no céu. Aí o anjo vai lá, procura o nosso nome. E o nosso nome não vai estar lá. Aí você vai olhar assim para um lado, vai olhar para o outro e vai dizer assim: quantas vidas eu falei de Jesus, quantas vezes eu falei de Jesus para fulano, para ciclano, para beltrano, mas de que me adiantou isso? De que adianta eu e você ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa salvação por causa do egoísmo, por causa da falta de praticar o bem, de fazer as coisas certas, andar retamente no caminho do Senhor? Porque às vezes, no momento que você e eu estamos errados, nós ganhamos uma alma para o Senhor, mas não nos consertamos com o Senhor. Você vê isso? Às vezes nós estamos assim, irmãos. Às vezes nós estamos errado, mas o Senhor ainda pela misericórdia te usa para que almas venham chegar ao seu reino. Mas eu e você, como os conhecedores da palavra, do Evangelho do Senhor, nós, por difamar o irmão, por falar algo que não agrada ao Senhor, né? Quando nós fazemos mal ao nosso próximo, e quando as pessoas vêm fazer fofoca, né? Aí a gente dá ouvido, perdemos a nossa salvação. Senhor, não estou como profetizei, Senhor, não estou curei, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Apartai de mim, maldito, para o flaco, fogo e enxofre, porque eu não vos conheço. Isso que adianta? 2014 está fitando.
Hoje é o último dia do mês de novembro. Amanhã começa o primeiro dia de dezembro, o mês da correria, né? É o mês que passa assim, ó. É um corre para cá, é um corre para lá. E é o dia que o Satanás, é o mês que o Satanás se levanta com mais intensidade. Porque às vezes nós estamos aqui, irmão, com nossa mente voltada para as festas de fim de ano, para uma viagem, né? Para receber parentela em nossas casas, e às vezes nós deixamos a obra dos irmãos, é verdade. Às vezes nós deixamos a obra de Deus assim, ó, a mercê, não, o pastor está lá, o irmão está lá, e eu vou fazer minhas coisas, porque eu trabalhei o ano todo, e agora eu vou aproveitar esse mês para poder adiantar minhas coisas. Aí, quando você vai ver, quando você senta assim, o Espírito Santo de Deus começa a tocar no teu coração, e vai dizer assim, o que você fez? Para hoje você está querendo dizer que não vai fazer nada. Aí o Satanás entra na brecha que nós damos e faz extravagante. 2014 foi bom. Quantas almas nós demos para Jesus? Quantas almas você, não precisa estar aqui na igreja não, mas quantas almas você tem certeza que aceitou Jesus e hoje está na presença dele, louvando e adorando ele em espírito e em verdade? É difícil. É difícil. Já falei aqui na última pregação e torno a falar. Eu me alegro quando eu entro lá no meu Facebook e eu vejo lá o irmão Mariano, sabe, o Mariano dizer, hoje eu ganhei 115 almas para Jesus. Aí ele fala assim, olha, irmão, quando eu prestei atenção, não foi que ele falou assim, eu ganhei. Toda vez que ele coloca essas publicações, ele coloca assim, Jesus acabou de salvar 115 vidas. Aí hoje, quando eu abri hoje, pela manhã, aí estava assim, Jesus acabou de salvar 75 vidas. Aí eu falei, Jesus, aí eu estou compartilhando. Aí tem algumas pessoas que curtem, né, que a minha cunhada Vana também curte, e de repente, eu abri agora da tardinha, está lá, Jesus acabou de ganhar 15 vidas. E falou botou uma carinha triste. Aí eu fiquei meditando assim, eu falei, o cara ganhou 15 vidas. E ficou triste. Eu não ganhei nenhuma. Você me botou? Mas frustrado. Será? Olha a diferença. E depois eu quero morar no céu. Depois eu quero morar no céu. Senhor, não derrota. E aí? Senhor! E aí? Será que verdadeiramente, irmão, nós estamos preparados para meter a mão na água, fazer o livro do Senhor Jesus, morar no tabernáculo do Senhor, habitar no teu santo monte? Muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas irmão, eu quero fazer a força, porque o reino de Deus, ele é tomado a força. Às vezes você pode não ser escolhido, mas você tem que dizer, Senhor, eu quero. Eu não tenho força, Senhor. Senhor, eu não consigo por mim próprio. Eu lembro que quando eu entrei nessas portas aqui, eu estava numa depressão tremenda, usando droga, parecia que eu era o dono do dinheiro. Todo o dinheiro que eu pegava era droga. E um dia na minha casa, eu pensando, vendo dar um testemunho do aniversário, os empresários que tinham, perderam, planearam de novo, e eu aquilo me impactou na sua pregação. Não foi assembleia, não foi metodista, não foi nenhuma igreja, não, né? Testemunho do aniversário. A rede de televisão saiu tudo de Iguá. Só ficou a Record funcionando. E eu lá, na minha angústia, fiquei vendo, não tinha nada para ver, usando droga e vendo a aniversário. De repente, um testemunho de uma atenção, o empresário que tinha tudo, perdeu. E ele falou, Senhor, eu não quero te servir só para ter de volta o que eu tinha, não. Eu quero que o Senhor me dê a minha honra, a minha dignidade de volta. A minha família me desprezou, a minha família não acredita mais em mim. É aquelas palavras que estão no meu coração de uma maneira assim tão gloriosa que eu fiquei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, peguei aquelas drogas que estavam comigo, amarrei isso aqui, no meio do mar. Não quis nem olhar onde caiu, para não dar vontade de buscar de novo. Isso era 2h30 da manhã e eu fiquei até as 5 horas da manhã olhando para o tempo, tudo aí na porta, olhando para os dois, estava clareando, e deu 6 horas, deu 7 horas, eu botei a calça toda na rodada de taquetel, e desci correndo, e eu nem fiquei sentado aqui na olhando.
E os irmãos não chegaram. E deu 8 horas. E não veio ninguém. E eu já agoniado, já desesperado, eu peguei, desci, entrei por aqui de novo, subi por aqui de novo, dei a volta. Quando eu cheguei aqui, já estava acontecendo o culto. E eu fiquei algum tempo para entrar. E por algum momento eu entrei, sentei naquela porta, naquela pedal, até na manzela. Estava tendo uma reunião de oração aqui. E eu fiquei olhando para as irmãs. Doido para as irmãs me chamar. Doido para as irmãs, quero aceitar Jesus e ninguém me chamava. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Senhor, lá no teu santo nome. Aquele que busca, aquele que quer, aquele que procura, aquele que quer andar em santidade com o Senhor, aquele que quer fazer a vontade do Senhor. Não é de qualquer maneira, não. Eu precisava estar dentro disso, separado disso, porque da maneira que eu estava, eu não ia entrar no céu. Da maneira que eu encontrava, Deus não ia me dar essa oportunidade de um dia conhecer esse poder, essa glória, esse povo maravilhoso, essa igreja. E naquele dia, como os irmãos ficaram aqui orando e vai conversar, vai, quando vem ali, já agoniado, já me inimigo no meu ouvido, sai daqui, vai embora, vai lá no meio do mato, procura lá, cata lá de novo, você vai achar. E eu procurando dar ouvido à voz do Espírito Santo, mas eu estava decidido. Eu estava decidido que eu queria mudar de vida. E quando a irmã me levantou, olhando a irmã Wanda, achou para a irmã Brita e falou assim: ó Marcelo, a irmã Brita fez para você, me chega lá. Aí, abraçou ela assim mais ou menos, para que ela não viesse, porque a irmã Wanda era aquela que eu esperava, ela me via, me puxava. Então, quando a irmã Wanda me viu, a igreja dela foi tão grande, que ela já queria ir lá me puxar, mas aí a irmã Brita falou assim: ó, chama. Que eu não puxar para ela não ir. E eu fiquei, falei, meu Deus, o que está acontecendo? E estou passando as horas. Quando a irmã Brita me chamou, eu dei 3 passos e caí de joelho. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu não tenho força, mas eu quero ser liberto. Segura na minha mão. Quem habitará no monte santo do Senhor? Quem vai habitar no seu tabernáculo? E o coração. E o Senhor precisava me limpar o meu coração naquele dia. E o Senhor precisava limpar a minha mente. E o Senhor precisava me lapidar. E o Senhor precisava fazer uma obra na minha vida. E o Senhor está fazendo até hoje. E não te digo nessa noite, jamais ligando do Senhor. Não é de qualquer maneira que eu e você entraremos na presença do Senhor. Não é de qualquer maneira que nós entraremos na presença do Santo Santo. Temos que entrar lá, irmãos, com o nosso coração levantado, com o nosso coração limpo, com nossos olhos espirituais abertos. Não é de qualquer maneira que você e eu iremos entrar lá. Não é tacando pedra no telhado dos outros, não é pegando de graça, não é pegando fofoca, não é pegando outro irmão, não é pensando que ele cozinha, mas é o tempo servindo ao Senhor em espírito e em verdade, e pela santidade pelo propósito, orando ao Senhor no tempo, falando que Senhor, eu sou fraco, mas tu és forte. Senhor, eu não consigo, mas a tua ajuda é comigo. Senhor, eu preciso, mas eu não tenho força. Senhor, eu quero. Senhor, me ajuda. Senhor, eu te imploro. Senhor, eu estou clamando. Senhor, eu estou pedindo. Senhor, eu quero estar diante da tua presença. Eu quero ir na mentira. Porque, Senhor, eu que está, Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não aguento mais nessa luta. Pelos aflições, não que eu não tenho passado, mas que olha, irmãos, não é que me acredito, perguntar, Senhor, para quê? Por que você vem? Joaninha de Jesus. Vocês não são Joaninha de Jesus, nós somos vocês são. Nós somos pastores, a menina, né? Dos olhos de Deus. Não é Joaninha não, meu irmão. Não é Joaninha não, minha irmã. Nós somos a menina do Filho de Deus. Nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que especial para o Senhor. Nós somos o que, irmãos? Nós somos a nação santa, sacerdócio real, o povo escolhido, adquirido pelo Senhor para ir morar no céu. E o que você e eu nos esperando para entrarmos nessa posição, para trilharmos esses filhos do caminho da verdade. A hora vem, e agora, entre verdadeiros adoradores, adorarão a Ele em espírito e em verdade. É a palavra que você entrou em revelação essa noite para a tua vida. Nossa, Deus fez que eu sentada vez foi de acordo. Só para falar comigo, Marcelo, muda o seu caminho. Marcelo, muda o seu pensamento.
Igreja, muda. Igreja, muda. Se você quer entrar no céu, é a hora dessa. É hoje nós temos que estar na posição, na mudança de Deus. Porque às vezes nós pensamos que estamos, né, irmãos? Fazendo as coisas certas, né? Provérbio diz, pastor: há caminhos para o homem são perfeitos, mas no final são caminhos que levam a morte. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, aleluia, eu sou a vida. Aquele que crê em mim não andará em trevas. Eu sou como vidro que desceu do céu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, unigênito, para morrer por mim e para viver por ti. Para que hoje você e eu tivéssemos essa oportunidade de viver e ter abundância de vida, não somente nessa terra, mas na vida vindoura. Tanto vida quanto bênção. Amém? Eu vou para você correndo. Eu gosto muito do vosso ensino para nós terminarmos essa operação e logo agora estarei passando para o nosso pastor Arlindo. Aleluia. Deixe o Espírito Santo de Deus continuar falando ao seu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A praticar as coisas boas. O que eu queria era falar contigo, mas quanto pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas no seu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e eu só ouço, já não ouço a tua voz. Que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá mais pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu vi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade eu estou de você. Marcou esse mundo hoje porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar e se arrepender. É tempo de reatar a nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo, mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também.
Lembra quando a gente conversava de madrugada? E lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade eu estou de você. Mas por esse tempo, porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se compreender. Se você quiser, você vai morar comigo na minha cidade. Vai habitar comigo no meu santo nome, que eu quero ser o seu amigo de Glória a Deus. Aleluia, Deus.